Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Que centroavante esse Diego Costa, minha gente. Que centroavante. Tenho muita coisa para falar a respeito do centroavante do Grêmio, melhor jogador na partida, na vitória por 3-2 contra o Caxias, vitória que coloca o Grêmio na decisão do Campeonato Gaúcho. Será que o torcedor gremista já começa a esquecer Luizito Soares? Difícil, né? Quando o ano passado terminou, quando 2023 chegou ao fim, todo mundo começou a imaginar: o que será do Grêmio? Qual o futuro do Grêmio sem Luizito Soares? Qual centroavante será contratado pelo Grêmio e será capaz de jogar sem o peso da sombra do Luizito Soares? Eu não acreditava que isso fosse acontecer e tenho a sensação aí de que a maioria das pessoas que acompanham o Grêmio, da maioria dos torcedores do Grêmio, pensava a mesma coisa. Luizito Soares nunca mais. Não é o Luizito Soares, obviamente o Diego Costa, mas é um centroavante sensacional e muita gente certamente já começa a tirar o pistoleiro da cabeça, por mais extraordinária que tenha sido a passagem dele pelo Grêmio. Foi um cometa, né? Foi um cometa que passou pelo Grêmio. Cometa é aquilo, né? Passa uma vez e será lembrado por todo o restante da existência. Mas apareceu um outro centroavante e é Diego Costa, um jogador que reúne tantas qualidades para a posição que a gente fica sem entender como é que ele não teve assim um aproveitamento maior no Atlético Mineiro, juntamente com o Hulk. Como é que o Botafogo não soube tirar o melhor proveito de um cara tão cheio de qualificações como é o Diego Costa? Que bom, né? Que ele acabou sendo liberado no mercado e que bom que o Grêmio, apesar de toda a demora no começo do ano, como é que é aquela frase que a gente dizia antigamente, há males que vêm para o bem, né? O Grêmio talvez tenha tido mais sorte do que juízo em não contratar outros jogadores e acabar contratando o jogador que estava disponível, o Diego Costa. E eu não sou aqui de fugir aquelas coisas sobre as quais já falei, eu tinha muita desconfiança, eu imaginava, puxa vida, o Grêmio contratou o que sobrou, contratou errado. Eu falei isso aí, não tenho nenhuma vergonha de dizer, porque eu me baseava justamente no retrospecto do Diego Costa na passagem, sobretudo a passagem do Botafogo, e aí muita gente teve essa sensação, eu tive também, ó, o cara parece mais para o final da carreira do que para qualquer outra coisa. E talvez esse tenha sido o combustível, né, que está movendo o Diego Costa nesse momento, o desejo de provar para muitas pessoas que desconfiavam dele, milhares de pessoas, milhões de pessoas que amam o futebol nesse país, que acreditavam que a carreira do cara tinha se encerrado. Não, a carreira dele não está encerrada. Eu, obviamente, preciso esperar pelo começo da Libertadores América, preciso esperar pelo começo do Campeonato Brasileiro, preciso esperar pela Copa do Brasil, as competições que vão exigir mais do Grêmio, as competições em que a régua sobe, em que as equipes são melhores, em que os zagueiros são melhores, para ver o Diego Costa nesse tipo de confronto. Mas não tem nenhuma dúvida de que ele realmente vai fazer muitos gols pela equipe do Grêmio. A maneira como ele se comportou ontem, cara, foi decisivo na construção da vitória. Quando ele saiu na segunda etapa, o Grêmio simplesmente desapareceu ofensivamente. Desapareceu. Terminou. Aliás, foi muito preocupante o segundo tempo da equipe do Grêmio. É coisa pra gente falar aqui num outro vídeo. Preocupante mesmo, hein? Ah, eram 10 jogadores, é verdade, mas eu já comentei, ou pelo menos já assisti vários outros jogos em que o Grêmio ficou com 10 jogadores contra equipes melhores do que o Caxias e conseguiu se sustentar melhor. Ontem não. No segundo tempo, só o Caxias jogou. Mas isso, já falei, é tema para um outro vídeo. Mas Diego Costa, aquele primeiro gol, aquele cruzamento, comentei ontem na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Se fosse qualquer outra pessoa, se não fosse um cara que fosse um centroavante, se não fosse um centroavante, porque centroavante sempre tem que acreditar. Qualquer outro jogador poderia pensar, bom, o cruzamento veio, foi bom o cruzamento, mas tem um zagueiro no meio do caminho, tem um goleiro no meio do caminho, e daqui a pouco a bola não vai chegar no centroavante, não vai chegar em mim, o centroavante. Daqui a pouco o zagueiro dá um chutão, o goleiro pega. Pois centroavante sempre tem que acreditar. O único que acreditou que aquela bola passaria pelos dois defensores foi o Diego Costa, que estava ali
na segunda trave acabou fazendo o primeiro gol do Grêmio. Coisa de centroavante. E o segundo gol, aquela jogada de cabeça em que ele coloca a bola nos pés do Gustavinho Nunes, que dispara, e depois a jogada é complementada pelo Cristaldo. Que percepção, né? Que simplificação, que síntese da função de centroavante, do cara que prepara também as jogadas, do pivô, grande cabeceio. E o terceiro gol, uma obra de arte, né? Aquela matada no peito e a conclusão. Puxa vida, esse é o lance que todo mundo que já jogou futebol na vida, né? Em qualquer etapa da sua vida, criança, adolescente, esse é o gol sonhado por todo mundo, matar no peito e chutar. E o cara fez isso. Diego Costa fez isso. É um centroavantaço, é a solução para os problemas ofensivos do Grêmio. E aqui vai uma preocupação, porque o futebol é assim, né? O futebol dá, mas o futebol também tira. Diego Costa já não é criança. E quando ele não puder jogar? Não tem reserva, né? André Henrique não é um reserva à altura do Diego Costa. JP Galvão, muito menos. Aí está uma preocupação. Essa é uma situação com a qual o Grêmio terá que se preocupar. Tem jogo decisivo sábado em Caxias do Sul contra o Juventude. Depois tem jogo lá na altitude da Bolívia. Qual será o rendimento físico do Diego Costa? É uma preocupação. O Grêmio não tem reserva para o centroavante. Mas por enquanto o negócio é curtir. E o cara realmente é diferenciado. Diego Costa. Estou aqui só para falar nele porque foi o dono do jogo e para mim resolveu completamente a questão do centroavante. Ele é o cara malicioso, malandro, né? Se envolve em confusão, daqui a pouco já está ali passando a mão na cabeça do zagueiro, tá tudo bem. Experiência, né? Um cara que fez tudo no nível europeu, um futebol de muito mais exigência. Chega aqui é como se chegasse aí um adulto numa creche, né? A criançada toda ia ficar ali e ele seria o dono das ações, né? É mais esperto do que todo mundo, tem muito mais rodagem do que todo mundo e esse cara está servindo ao Grêmio nesse momento. Tá bom, minha gente? O que vocês acham? Deixa aqui os seus comentários, mas não esqueçam de se inscrever aqui no canal, né? Dá uma ajuda, o velhinho tá precisando. Abraço!